Olá! Hoje vamos fazer uma análise focada na formação da placa aterosclerótica, o ateroma. Temos aqui um material técnico bem detalhado, e o objetivo é entender os mecanismos, né? Os atores celulares-chave nesse processo todo. Como essa placa cresce na parede da artéria? Exato. É um processo bem complexo, multifatorial, e entender cada etapa é fundamental, realmente. Tudo começa com uma agressão, digamos assim, ao revestimento interno dos vasos, o endotélio. Certo. O material que a gente analisou aponta que essa agressão pode vir, bom, de várias fontes. Lipídios altos, pressão alta, glicose também, tabagismo. E isso, pelo que entendi, aumenta a permeabilidade do vaso, né? Facilita a adesão de células de defesa e até aumenta o risco de formar coágulos ali. Correto. E com essa barreira, digamos, mais aberta, as lipoproteínas tipo LDL, colesterol ruim, e sua forma oxidada começam a se infiltrar. Elas se acumulam na camada íntima da parede arterial. E não só elas. Os monócitos, que são células de defesa, também aderem ali na parede. Eles entram na íntima e lá dentro se diferenciam, viram macrófagos. Ah, e são esses macrófagos que começam a comer os lipídios, formando as tais células espumosas que a gente ouve falar. Justamente. Eles fagocitam essas partículas de lipídio e se tornam essas células carregadas, as células espumosas. E nesse cenário, as plaquetas também entram. Elas se agregam onde o endotélio está anormal e são ativadas. Certo. E aqui entra um ponto que a fonte destaca bastante. Fatores de crescimento. Menciona especificamente o PDGF, o fator de crescimento derivado de plaquetas. Quem exatamente libera esse PDGF? É só a plaqueta? Olha, não só. Ele é liberado pelas plaquetas ativadas, sim, mas também pelos macrófagos que estão ali ativados e pelas próprias células do endotélio que foram lesionadas. E o papel do PDGF é, assim, fundamental. Ele age como um sinalizador químico forte. A função dele é recrutar células musculares lisas, as CMLs, que normalmente ficam na camada média da artéria, para irem para a íntima. E não só recrutar, ele estimula que elas se multipliquem, que proliferem ali naquele novo local. Entendi. Então a placa começa a ganhar volume mesmo, né? Com essa proliferação das CMLs na íntima e também pelo acúmulo de detritos, de restos celulares, células que morrem ali, como macrófagos, as próprias células espumosas e até as CMLs que chegam. É isso. Exatamente, viram acúmulo de células e de material lipídico, e isso mexe com a estabilidade da placa. Como assim? Como a estabilidade é afetada? Bom, é um equilíbrio, né? As CMLs, por um lado, sintetizam colágeno. Isso ajuda a formar uma capa fibrosa por cima da placa, tentando estabilizar, conter aquele tudo. Mas, por outro lado, as células inflamatórias que continuam ativas ali no local podem liberar enzimas que degradam esse colágeno. E aí a placa fica mais instável, mais perigosa, com risco de romper. A fonte até menciona que o HDL, o colesterol bom, talvez ajude a tirar lipídios dali, o que poderia frear um pouco o processo. Certo. E sobre outras células? O material fala de algumas que parecem não ter um papel tão importante assim na formação do ateroma. Sim, é um ponto interessante. A fonte deixa claro que linfócitos B, eosinófilos, mastocitos, até os glóbulos vermelhos e neutrófilos, não parecem ter um papel relevante na formação da placa em si. Agora, os linfócitos T, esses sim, provavelmente participam, eles podem ativar macrófagos, células endoteliais e as CMLs, liberando substâncias inflamatórias como o interferão gama. Ok. Então, para recapitular os pontos técnicos centrais, temos a lesão inicial no vaso, o acúmulo de gordura, a resposta inflamatória com macrófagos virando células espumosas. Aí vem a liberação de fatores de crescimento como PDGF por plaquetas, macrófagos e endotélio. Esse PDGF chama as CMLs para a íntima e faz elas se multiplicarem. E a placa cresce, com uma dinâmica entre estabilização pelo colágeno e instabilização pela inflamação. É essa a sequência? Perfeito. O ponto central, que a fonte técnica realmente martela, é o papel desses fatores de crescimento, como o PDGF. São eles que orquestram essa migração e proliferação das células musculares lisas dentro da íntima.
Esse é um motor fundamental para o desenvolvimento do ateroma depois daquela infiltração inicial de lipídios e da inflamação. Considerando então essa cascata toda, essa sequência celular e molecular bem definida que a fonte descreve, fica a pergunta, né? Baseado estritamente nesse mecanismo, quais seriam os alvos que parecem mais promissores para a gente pensar em futuras intervenções? Intervenções focadas em estabilizar ou, quem sabe, até regredir a placa aterosclerótica.